estou feliz, imagine batizar mais de 90. Então eles têm desfrutado de uma graça poderosa e com certeza eles vão ter algo poderoso para vir ministrar e nos ensinar aqui em nome de Jesus. Porque videira e vinha é assim, irmãos, nós aprendemos uns com os outros, nós crescemos uns com os outros, nós compartilhamos uns com os outros, e é isso que nós vamos fazer em nome de Jesus, amém? Então quero te convidar para essa semana da virada em nome de Jesus, aleluia. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6, 18 ao 21, e vamos compartilhar a palavra do Senhor. O nome dessa palavra que eu quero compartilhar com você chama-se: antes de querer encher a sua casa, encha a casa de Deus. Amém? Aleluia. Como o ano de 2023, a promessa é o ano da casa cheia, nós vamos nos agarrar nessa promessa, e o ano inteiro nós vamos falar coisas a respeito de Deus ter a casa cheia. Na Bíblia inteira você vai encontrar a casa de Deus cheia. Lá no Éden, Deus falou o quê? Encham-se da minha presença como da árvore da vida, e encha essa casa de filhos. Cresçam, frutifiquem e multipliquem. Você vai ver Davi enchia a casa de Deus. Você vai ver Salomão, a Shekinah encheu toda a casa, encheu a casa de Deus. Você vai ver Jesus, ele enchia a casa do Pai. Você vai ver Atos dos Apóstolos, veio o Espírito em Pentecostes e encheu toda a casa. Constantemente você vai ver a casa de Deus ficando cheia. Amém? E Efésios capítulo 6, versículo 18 ao 21 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe, irmãos, nós acabamos de ler Ageu capítulo 1, versículo 9, ele fala que quando nós nos preocupamos com a casa de Deus, Deus se preocupa com a nossa. Se preocupar com a casa de Deus é se preocupar conosco mesmo, porque se eu não me encher de Deus, a vida de Deus não vai mudar, mas se eu me encher de Deus, a minha vida vai mudar. E aqui o apóstolo Paulo, ele não está convidando, ele não está falando se der, se puder, se quiser, ele está fazendo uma exortação e dando uma direção. Vocês precisam se encher do Espírito Santo de Deus. E é tão poderoso porque existem vários benefícios. Por que um casamento não dá certo? Por estar vazio do Espírito Santo de Deus. Porque pessoas ficam entrando em demanda umas com as outras, porque a casa de Deus está vazia. Porque pais não têm relacionamento saudável com os filhos, porque a casa está vazia. Porque filhos não têm relacionamento saudável com seus pais, porque a casa está vazia. Porque não dá certo o emprego para muitas pessoas, porque a casa está vazia. Ser cheio do Espírito Santo é fundamental para todas as áreas das nossas vidas. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele desfruta dos frutos do Espírito Santo. Os irmãos lembram que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, são 9 frutos: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, paciência, mansidão e domínio próprio. Quer ser cheio do Espírito? Quer ter alegria? Seja cheio do Espírito. Quer ser uma pessoa que vive em paz? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ser uma pessoa paciente? Tem pessoa que tem medo até de sentar na cadeira da bênção e pedir paciência, porque ela fala: se eu pedir paciência vai vir luta. Não, a paciência não tem a ver com eu me esforçar para mudar, me esforçar para melhorar. Tem a ver com eu ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser fiel num casamento não tem a ver com eu ser bonzinho, tem a ver com eu ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser manso não tem a ver com eu ter uma personalidade explosiva ou não explosiva, tem a ver com ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tem pessoa que fala que eu sou assim. Não, só é assim porque é vazio do Espírito. Porque Pedro, antes de ser cheio do Espírito, ele até a orelha dos outros ele cortava. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, por mais que ele tinha uma personalidade sanguínea, por mais que ele tinha uma personalidade explosiva, eles bateram nele, caluniaram ele, e ele saiu pulando de alegria, falando: glória a Deus,
que nos bateram por causa do Evangelho. Veja a diferença. Eu fiz isso porque pegaram no meu calo, porque mexeram com o que estava quieto. Não, é porque tem sido carnal, não tem sido cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos, tudo muda. Mas não muda porque a nossa volta está mudando, muda porque algo dentro de nós muda. Eu sempre falo para os irmãos, às vezes os irmãos eu vejo, não mexe comigo de manhã que eu estou com fome, quando eu fico com fome eu fico assim. Não, é porque está vazio do Espírito Santo de Deus. Porque quando eu estou de jejum, não é que eu fico nervoso, eu já sou. O jejum só mostra para mim o quanto eu sou nervoso. Por isso nós precisamos entender que nós, para termos êxito, para termos sucesso em todas as áreas das nossas vidas, reinarmos em vida, como diz Paulo em Romanos 5,17, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não consigo ficar sem falar palavrão porque eu sempre falei. Não, é porque não é cheio do Espírito Santo de Deus. Que Paulo fala, aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não fala palavras torpes. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Não é questão de eu me esforçar para mudar, é uma questão de eu ser cheio da presença de Deus. Então encher a casa de Deus só produz benefício, não é para Deus, é para nós. Eu sei que numa primeira instância, falar para você encher primeiro a casa de Deus, você já pensa em dinheiro. Não, tem que dar, essa igreja só pede. Não, pelo contrário, vai muito além de dar dinheiro. É ser cheio da presença de Deus. Se preocupar com a casa de Deus é decidir ser cheio do Espírito Santo de Deus. Esses dias eu estava conversando com um membro da igreja, pastor, hoje estou nervoso e tal. E eu podia muito bem falar, faz parte, é assim mesmo, é no começo da conversão. Não, eu falei assim, não, você não está nervoso, você é nova criatura. Deus vai te dar sabedoria para você lidar com isso. Deus vai te encher da presença dEle. Porque no Novo Testamento nós sempre afirmamos a identidade da pessoa. E quando nós decidimos ser cheios do Espírito Santo de Deus, irmão, não há barreiras, não há limite. Se você tem planos, alvos, projetos, objetivos grandes para 2023, você precisa começar 2023 tendo a casa de Deus cheia. A casa de Deus é você. Você precisa encher do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que nem alvo tem para 2023, nem objetivo tem, porque tem medo de ser frustrado. Mas eu vou te repetir o que eu sempre falo, e a mim não me desgosta. E esperança é para vós outros que eu repita as mesmas coisas. Paulo diz em Filipenses 3:1, quem a mira no nada, acerta em cheio. Talvez você não aprendeu com seu pai, você não aprendeu na escola ter alvo, ter objetivo, mas aqui você está na escola de Deus. Você tem que ter alvo. Quanto maior for o seu alvo, mais Deus se sente honrado e glorificado, que nós servimos um Deus que é grande. Nós precisamos entender isso. Nós temos que ter esse princípio espiritual. E quando você tem a casa de Deus cheia, você tem sabedoria. Salomão diz, vende tudo que você tem e adquire sabedoria e conhecimento. Se você vê lá, tanto em Reis como Crônicas, Deus fala para ele assim, o que você quer? E ele fala, eu quero sabedoria para cuidar da sua casa, do seu povo. E Deus fala assim, só porque você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, entendimento, conhecimento, honra, respeito, riqueza e paz. Pode olhar lá, está escrito. Nós precisamos, irmãos, nos preocupar com a casa de Deus. Não fique um dia sem encher a casa de Deus. E quando você enche a casa de Deus, você desfruta dos benefícios de Deus. Amém? Aleluia, irmão. Então fale para o seu irmão, irmão, a consequência de encher a casa de Deus é ter a sua casa cheia também. Amém? Porque quem enche a casa de Deus, enche a si mesmo do Espírito Santo de Deus. Amém? E eu quero falar aqui alguns benefícios na minha vida, na sua vida, quando nós enchemos a casa de Deus. E o primeiro é, quem está cheio do Espírito, constantemente vai sendo lavado. Quem enche a casa de Deus, enche a si mesmo da presença de Deus. E quem enche a si mesmo da presença de Deus, ele enche do rio de Deus. O rio de Deus tira toda a sujeira, toda a impureza que existe em nós. Quem enche a casa de Deus, ele é curado, ele é sarado, ele é liberto, ele é lavado, ele é salvo. Ele desfruta de muitos benefícios. Por quê?
casa de Deus está cheia. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor em Efésios 5:26, abre lá. Não desfoca não, irmãos, amém? Faz de tudo para não ficar levantando, andando para lá e para cá, por favor. Amém? Diz assim: para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha só o que diz João capítulo 4, versículo 14. João 4:14 diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quanto mais cheio de Deus eu sou, mais as impurezas, mais os lixos, mais os entulhos vão saindo. Você pode ver quando dá a cabeça d'água aqui em Morretes e transborda os rios, não, até as manilhas ali da ponte molhada, você viu, virou quase nada. Por quê? Porque a água vem com toda a força e tudo que é entulho, que é lixo, ela tira. Assim é a correnteza da água de Deus. Esses dias falaram para mim, e eu já falei esses dias não sei em que live, em qual Instagram, falando nisso, participe das nossas lives também. Fizemos live com 6 líderes essa semana, ainda falta alguns, semana que vem, em nome de Jesus, e temos feito as devocionais de manhã. Mas alguém falou assim: pastor, eu não vou para a igreja, porque tem pessoa que vai lá para a igreja e é pior do que se não tivesse indo. Por que as pessoas vão para a igreja e não tem mudança de vida? Eu falei: olha, eu acredito que não muda de vida quem não tem revelação. Porque as pessoas, todas que vêm para a igreja, elas têm revelação que Cristo morreu por elas, sim ou não? Elas sabem que tem um Salvador. Mas o que falta muitas vezes nas pessoas, pela imaturidade e falta de revelação, é que Cristo morreu por elas, mas agora Ele quer viver através delas. E quando nós entendemos esse princípio, nós passamos agora a não falar: eu não quero, eu não vou, eu acho isso, eu acho aquilo. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, é o que está escrito. Se está escrito, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu não venho aqui mais cedo todo domingo porque eu gosto, que eu sou bom, porque eu não tenho o que fazer. Eu venho mais cedo porque Deus me deu essa função, e dentro da minha função Ele exige essa excelência, esse preço maior. E eu sei que Cristo quer viver agora através de mim. E assim é você. Você precisa entender: Deus morreu por você. Para você não custou nada, mas para Ele custou tudo. Mas para você também vai custar um preço. Qual o preço? Deixar Ele viver através de você por toda a sua vida. E quem entende esse princípio, agora quando ele não está com vontade de vir no culto, ele vem do mesmo jeito, porque Cristo quer vir no culto através dele. Ele vai na célula do mesmo jeito, porque Cristo quer ir para a célula através dele. E quando nós entendemos esse princípio, irmãos, essa água ela começa a jorrar e começa a nos limpar. Eu sei que tem pessoa que fica: eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, mas não é a hora, não é o tempo. Quando for, não é uma questão de querer, é uma questão de transbordar do rio de vida. Quem transborda, o rio de vida tira toda a sujeira. Eu já contei uma vez uma história aqui, vou repetir ela. Quem já ouviu, coloca na conta do amor. Quem não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Mas a história conta que um dia um mestre chama o seu discípulo, eles vão no riacho e eles pegam um cesto, e aquele cesto que é feito de madeirinha de bambu, que tem aquelas frestinhas, que coloca roupa e outros aparatos. E ele pega aquele cesto e ele sobe lá em cima no monte com o seu discípulo, e ele entrega o cesto e ele fala: ó, meu discípulo, ele fala: mestre, o que o senhor vai me ensinar hoje? Ele: vou te ensinar um princípio que você nunca mais vai esquecer, mas primeiro pega esse cesto, vai lá embaixo e encha de água para mim. E ele entregou o cesto para aquele discípulo, e o discípulo nem reparou que aquele cesto estava todo sujo. E ele foi lá e obedeceu ao seu mestre. Ele encheu de água, e quando ele ia subindo, a água ia caindo tudo. Ele chegava lá em cima com o cesto vazio. E o mestre falava: cadê a água? Ah, caiu tudo. Então vai lá novamente e enche de novo, que você não cuidou. E ele ia lá, descia, e ele enchia e voltava lá para o seu mestre. E quando ele chegava lá, não tinha mais água dentro do cesto. Pela terceira vez o mestre falou a mesma coisa. Seu discípulo atendeu ao pedido, e o discípulo fez isso. Quando chegou lá em cima,
novamente o cesto estava vazio. E o discípulo falou bem assim, ó: não para a água nesse cesto, o Senhor me deu um cesto todo furado. Aí o mestre falou bem assim: a água não para, mas cadê a sujeira que estava nesse cesto? E ele olha, o cesto estava todo limpo. É igual a palavra de Deus. Você vai para o culto, você vai para a célula, talvez você pense: eu estava com sono, eu dormi, eu não entendi nada. Mas algo dentro de você que estava sujo foi lavado, foi limpado. Por quê? Por a lavagem da palavra. Talvez você não lembre a palavra do domingo passado, mas produziu algo em você que te lavou para essa semana. Eu não lembro todo dia o que eu almoço, mas eu sei que fortalece o meu organismo. Assim é a palavra de Deus. Quando nós recebemos da palavra, enchemos a casa de Deus, todo lixo, toda sujeira vai sair. Essa semana eu chamei alguém para vir para a igreja, e essa pessoa falou: ah, pastor, eu quero ir para a igreja, eu quero voltar, mas eu estou muito fraco para ir agora. Eu falei: não, você não está fraco, você está muito forte. E quem está fraco, ele sabe que ele precisa ir para a igreja. Agora quem está forte, ele não quer ir, porque ele sabe que ele pode mudar na força do braço. Você sabe, irmão? Quem está aqui é porque sabe que precisa de mudança dia após dia. Agora quem está forte demais e acha que pode fazer tudo sozinho, você pode ver o que as pessoas lá fora falam: quando eu parar de fumar eu vou, quando eu parar de beber eu vou, quando eu parar de usar droga eu vou. Por quê? Porque ele acha que a força dele pode limpar ele, pode libertar ele. Não, aqui é o lugar certo. Jesus disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para os puros, ele veio para os impuros. E quando você chega impuro aqui, a palavra vai te purificando dia após dia. Amém? Aleluia, irmão? Então, não fique tentando largar os seus maus hábitos ou antigos hábitos na força do seu braço. Quero te dar uma receita nessa noite. Quer parar de fumar? Quer parar de beber? Não fique falando: eu vou fumar só um hoje. Hoje eu fumei 3, hoje eu bebi um copo só, antes eu bebia uma garrafa. Não faça isso. Encha-se da presença de Deus. E quanto mais cheio você for, mais a sujeira, mais a impureza vai sair. Não é a questão de tentar parar, é uma questão de ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Para você ver, olha o benefício da casa estar cheia da presença de Deus. É só você que ganha. Não muda nada no caráter de Deus, não muda nada na personalidade de Deus, não muda nada nos atributos de Deus, mas muda na sua vida, muda no seu casamento, muda na sua vida financeira, muda na sua saúde, muda em tudo. Amém? Aleluia. Segundo ponto: quem está cheio do Espírito. Aqui essa palavra está cheia do Espírito, eu coloquei quem enche a casa de Deus, amém? Que é a mesma palavra: quem enche a casa de Deus, se enche do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso você entendeu já, amém? Então quem está cheio do Espírito vive como nova criatura. Irmãos, isso aqui é fundamental você entender. Tem pessoas que chegam na igreja e nós vamos aconselhar, e a pessoa fala: ah, pastor, eu sou namorador porque eu sempre fui. Ah, pastor, eu sou nervoso porque eu sempre fui nervoso. Irmãos, quem enche a casa de Deus, ele não fica do sempre fui, eu era assim. Ele entende esse princípio de 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ah, eu não consigo ficar sem tal coisa. Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente. Quando o diabo colocar na tua cabeça: eu não consigo ficar sem, você renova a mente e lembra: eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ah, eu sou nervoso, pastor, eu sempre fui nervoso, dá vontade de estrangular o pescoço daquela pessoa. Não, você não é nervoso, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ah, pastor, qualquer coisa eu vou chutar o pau da barraca. Não, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Irmão, se eu falar para você que você não pode largar um vício porque para você é mais difícil, eu estou mentindo. Eu não posso falar que um mau hábito, que um vício é mais poderoso que a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele teve o poder de ressuscitar Jesus dentre os mortos. Ele não vai tirar um vício de você, um mau hábito de você. É claro que Ele vai. Pastor, eu queria tanto dar amor, mas eu não consigo. Consigo, eu sou nova criatura. O Espírito Santo derramou amor no meu coração por Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 5. Então nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida é vivida pela fé. Quando nós entendemos que nós vivemos pela fé, não é o que eu era, é o que eu sou agora em Cristo Jesus. Sou nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fizeram nova.
a vida se torna diferente. Pessoas à nossa volta talvez nunca vão mudar, mas aqui é a chave. Nunca me esqueço que meu pai, ele fez muitas coisas erradas para mim, para minha mãe, para minha família. E eu lembro que eu tinha muita raiva, muito ódio do meu pai, não tinha relacionamento saudável com ele. Mas quando eu enchi a casa de Deus, lá no encontro com Deus, eu voltei tão tomado pelo Espírito, que eu pedi perdão para ele. Já fazem 12 anos que eu pedi perdão para ele, ele não mudou ainda, mas eu mudei, porque algo dentro de mim mudou. Talvez você está esperando seu cônjuge mudar, sua mãe mudar, seu pai mudar, seus filhos mudarem, seu patrão mudar. Talvez eles nunca mudem, tomara que não, tomara que mudem um dia. Mas pode acontecer de nunca mudar. E se nunca mudar, você também não vai mudar. Não, muda você primeiro. Seja cheio do Espírito Santo de Deus e viva como nova criatura. Quando nós entendemos esse princípio, irmãos, a vida se torna prazerosa. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele vive como nova criatura. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que vivia falando palavrão, não fala mais. Por quê? Porque ele é nova criatura. Ele foi transportado da Trevolândia para a Luzilândia. Ele foi transportado das trevas para a maravilhosa luz. Ele é nova criatura. Amém? Aleluia, irmão. Não se conforme, não se conforme, em nome de Jesus. Amém? Entenda, irmão, você faz parte do corpo de Cristo Jesus. Amém? Mas também, né, irmãos, dentro desse mesmo ponto, quem enche a casa de Deus, ele tem liberdade. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Se a casa de Deus está cheia, você anda em liberdade. Liberdade para falar não para o pecado. Liberdade para ser aquilo que você sonha ser. Liberdade para dar para sua família aquilo que você nunca ganhou da sua família. Amém? Terceiro ponto. Quem enche a casa de Deus, persevera nas promessas. Irmãos, por que muitas pessoas são como crente gangorra? Quem é o crente gangorra? É aquele crente que uma hora ele quer tudo, outra hora não quer nada. Tudo, nada. Ele fica oscilando. Uma hora ele fala que não vai mais faltar culto, na outra semana ele já falta o culto. Uma hora ele fala que não vai faltar mais cela, na outra semana ele já não quer mais a cela. Uma hora ele fala que ele quer liderar, na outra semana ele já não quer mais liderar. Uma hora ele fala que quer ter uma profissão, outra hora ele já não quer aquela profissão. Por quê que oscila dessa forma? Porque não enche a casa de Deus. Quem enche a casa de Deus, irmãos, eles perseveram nas promessas. Nós temos facilidade em focar nos problemas, mas eu quero nessa noite te convidar a focar nas milhares de promessas, que é como diz Paulo em 2 Coríntios 1:20, para todas as suas promessas ele tem o sim e também o amém. Eu escutei algo lá em Goiânia, e os irmãos que foram comigo também, que marcou a nossa vida. Nós compartilhamos lá, marcou a minha, falei para ele, falaram que marcou também. No lugar da nossa bênção é o lugar da nossa luta. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz assim, Efésios 6:12, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, e poderes malignos, forças espirituais. Mas também lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, que o nosso Deus, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões espirituais. Na onde que é a nossa luta, Efésios 6 diz? Nos lugares espirituais. Na onde é a nossa vitória? Nos lugares espirituais. Só desfruta de vitória quem persevera. Daniel, ele começou um jejum, você sabe da história, 21 dias, e no 21º dia, Gabriel vem entregar a bênção, uma mensagem, e fala para ele, no primeiro dia, o Senhor, o teu Deus, te ouviu, mas houve uma resistência do príncipe da Pérsia, que simbolizava Satanás e seus demônios, e aí Miguel teve que intermediar, teve que entrar na batalha também, para lutar a seu favor. Olha só que poderoso, no mundo espiritual ele já tinha ganhado no primeiro dia, mas houve 20 dias de batalha, que ele teve que orar por 20 dias, as mesmas coisas, que estava escrito. A luta vinha, ele falava, não, mas está escrito. A luta vinha, ele falava, mas está escrito. Não é o que eu estou vendo,
é o que eu irei ver. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 4,13: eu criei, por isso falei. Nós cremos e por isso nós falamos. Você vem para o culto, você recebe uma promessa: não, seu cônjuge vai mudar, sua vida financeira vai mudar. Chega amanhã, passa copel e quer cortar sua luz. Você fala: cadê? Deus falou para mim que era assim, agora está sendo assado. É o desafio, é o teu teste de continuar crendo nas promessas de Deus. Irmãos, eu tenho testemunho de irmãos que aconteceu atrocidades com a enchente, coisas que já fazia mais de 10 anos que tinha, que não desapegava emocionalmente, o negócio estava caindo aos pedaços, tinha prego em tudo que é canto, e nada contra, aleluia, mas a enchente veio e acabou com tudo, e ele ganhou novo. Mas por quê? Porque perseverou nas promessas, não culpou Deus, não culpou a igreja, não culpou pessoas, mas entendeu: se o velho está saindo, o novo está entrando, aleluia. Se aquilo que eu achava que era bom está saindo, o extraordinário está entrando. Nós precisamos entender, irmãos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então tudo vai cooperar para o seu bem. E nós vamos ter esses testes, esses desafios da fé. Às vezes você vai ouvir algo aqui, você vai sair cheio de fé, vai chegar na tua casa, não vai ser essa a realidade. Mas aí o que você faz? Persevera nas promessas de Deus. Não foi o pastor que inventou, não foi o pastor que falou, foi Deus que usou a boca do pastor para falar o que está escrito. Se está escrito, ele vai cumprir. Por quê? Porque ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus prometido, não cumprirá. Olha só, nós precisamos, irmãos, confiar nas promessas de Deus. Quem enche a casa de Deus, ele confia nas promessas de Deus. Ele está tão cheio de Deus, que ele nem consegue ficar olhando circunstâncias diversas, ele só consegue olhar: Jesus está voltando. Está cada dia pior porque ele está voltando. Tem irmão que gosta de ficar pensando quando que vem o anticristo. Irmão, nós somos o povo de Deus, nós temos que saber quando que vem o Cristo. Agora está nas redes sociais estourando aí um novo Covid, estão trancando os chineses, estão fechando as fábricas, lockdown, já tem povo sofrendo. Não, nós temos que entender que pode o nosso exterior estar trancado, mas o nosso interior está livre, livre para adorar o Senhor, livre para servir o Senhor, livre para falar: Maranata, ora vem Jesus. O Senhor nunca nos desamparou, irmãos, e nunca vai nos desamparar. Deus não tarda, Deus não falha, Ele faz no tempo exato. Nós precisamos entender: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Seja você aquela pessoa que vai vender lenço. Eu louvo a Deus por toda a crise que deu, não porque pessoas sofreram, mas porque eu cresci, porque eu avancei, e hoje eu entendi que eu tenho potencial, que não importa onde eu for, Deus vai abrir portas, e eu vou prosperar, e eu vou avançar, e eu vou crescer. Por quê? Porque tudo vai cooperar para o meu bem. Por isso, irmão, seja cheio do Espírito, não seja cheio das notícias da TV, não seja cheio do que as pessoas falam para você, seja cheio da presença de Deus. Irmão, se você fica ouvindo noticiário, você pode ver, você dorme pesado, você acorda mais pesado ainda. Ouça o verdadeiro noticiário, as boas novas do Evangelho, que fala que Deus deu tudo para quem não merecia nada. Você, eu, nós precisamos entender que nós somos o povo de Deus. Deus está cuidando do seu povo. Deus é um Deus que Ele está disponível para todos, mas o principal cuidado que Ele tem é com o povo dele, com a igreja dele. Amém? Aleluia, irmão. Então lembre, se você está tendo luta no seu casamento, é aí que Deus já te deu a vitória. Se você está tendo luta na sua vida financeira: ah, pastor, tudo que eu tenho eu vendo. Eu também andei por esse trilho, mas eu creio que Deus está me devolvendo tudo. Não é porque eu fui ignorante por anos que Deus não vai me devolver, porque não depende dos meus acertos para agir na minha vida. Abraão foi um mentiroso, mas mesmo assim Deus preservou ele de perder a mulher para Faraó. Veja, nós precisamos entender que as coisas velhas passaram e tudo se fizeram nova. Deus não te prometeu? Prometeu. Ele vai cumprir. Essa área que você está passando hoje, seja casamento, seja vida financeira, seja saúde, é nessa área que Deus já te deu a vitória. Você é abençoado com toda a sorte de bênção na região espiritual. Amém? O Rafa, um dia estava comigo, fomos trabalhar junto e fomos numa empresa. E o patrão dessa empresa falou algo, pode perguntar para o Rafa depois para você ver, que marcou a vida do Rafa, e depois nós compartilhando. Eu e o Rafa passando uma adversidade financeira e compartilhando no carro e tal. E aí chegamos nessa pessoa, nessa empresa, e
e essa pessoa ela é bem avantajada financeiramente, ela é bem próspera, e aleluia, glória a Deus, e a gente ali mal preocupado, e essa pessoa falou para o Rafa assim, falou: irmão, eu trocaria tudo isso que eu tenho para voltar a viver o propósito de Deus para a minha vida. Se alegre que você está passando luta, mas você está dentro do propósito de Deus. E mais uma vez eu te digo, irmão, persevere. O maior fracasso do homem é ter sucesso na onde Deus não aprovou. Eu tenho certeza, você não nasceu para sofrer. É só passageiro essa luta, essa adversidade. Mas eu tenho certeza, vai passar. E a vitória já é certa na sua vida. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, não tema, porque o Senhor está contigo. Amém? Quarto e penúltimo. Quem enche a casa de Deus é generoso e é canal de bênção na vida de outro. Bom, generosidade não está ligado somente a dinheiro, como eu te falei. Assim como prosperidade não é uma questão de conta bancária cheia, é uma questão de mentalidade. Nós temos 4 objetivos na nossa célula, os irmãos lembram quais são? Você precisa saber, você faz parte de uma igreja que é em células. Edificação, serviço, multiplicação e comunhão. Nós precisamos entender, irmãos, que nós fomos incluídos no corpo de Cristo, não só para receber, mas também para doar. Se você é alguém que é carente e gosta de bastante mensagem, começa a mandar bastante mensagem. Se você é carente de abraço, começa a dar bastante abraço também. Porque às vezes nós ficamos esperando dos outros, mas nós não fazemos. Deus te chamou para você ser canal de bênção nessa igreja. Jesus disse: faça para o outro o que você quer que faça para você. Você não está nessa igreja à toa, irmão. Não precisa todo mundo ter um título de líder e ser ungido aqui. Você só precisa exercer o seu sacerdócio universal. 1 Pedro 2,9 diz que você é sacerdote de Deus, raça eleita, escolhida por Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 12:2. Você sabe, nós somos filhos de Abraão pela fé, então muitas coisas que Deus prometeu para Abraão é para nós também. E olha só, Gênesis 12:2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você mora na sua rua porque você é canal de bênção na sua rua. Você trabalha no devido lugar para ser canal de bênção nesse lugar. Você faz parte de uma família que talvez você pense que é uma atrocidade, que tem um monte de filisteu. Não, Deus te colocou lá para você ser canal de bênção naquela família. Não seja uma pessoa que é só recebedor, seja uma pessoa doadora também. Se você quer que invista tempo na sua vida, invista tempo na vida dos outros também. Você precisa ser aquilo que Deus falou para você ser. Não é o pastor que falou, é Deus. Você é bênção e é canal de bênção na vida de outros também. Irmão, quem é cheio de Deus, ele não aceita não ser canal de bênção na vida das pessoas. Porque ele sabe que ele nasceu com um propósito: ser abençoado e abençoar outros também. Nós precisamos entender, por isso que nós valorizamos o igrejar, por isso que nós valorizamos a comunhão, que não é simplesmente uma reunião, é um compartilhamento de vida. Deus estabeleceu que Ele ia mudar a nossa história com um compartilhamento de vida. Fala para o seu irmão: irmão, você é canal de bênção na minha vida. Amém? Olha só o que Atos 20:35 diz, abre lá. Glória a Deus. Amém? Diz assim, Atos 20:35: é melhor dar do que receber. Irmão, se eu perguntar aqui, quem que prefere dar presente que ganhar presente? Sei que você vai fazer uma cara de espiritual, pelo menos a maioria. Eu gosto é de dar, se eu ganhar, amém. Mas a gente sabe que não é uma verdade. Nós preferimos receber presente do que dar. Mas o que o texto está querendo dizer aqui, que é melhor dar do que receber, que quem fica só recebendo é porque ele nunca tem para dar. Eu não posso oferecer uma garrafinha para o irmão se eu não tiver uma garrafinha.
Eu vou precisar de uma garrafinha. E assim é na vida espiritual. Só dá quem tem. Por isso que eu sempre falo para os irmãos: por que tem irmão que você fala, faz uma função na célula, falta uma semana para a célula? Não, está em cima da hora. Porque ele não está tendo. Porque se ele tem, ele dá. Pode ver, tem irmão que você tem que quase falar para ele ficar quieto. Ele fala bastante a palavra de Deus, não a abobrinha. Tem uns que falam bastante abobrinha, porque ele tem bastante abobrinha para doar. Mas tem irmão que tem bastante palavra viva, então ele quer falar bastante. Só dá quem tem. Irmão, nós precisamos entender, nós não temos que ser um povo que só recebe. Nós temos que também doar, tem que ser recíproco. Você quer amor? Dê amor. Você quer investimento? Dê investimento. Você quer tempo? Dê tempo também. Quando nós entendemos esse princípio, tudo muda à nossa volta. Ah, eu quero dar amor para fulano, mas fulano me dá amor. Começa você. Alguém tem que tomar a cruz. A Bíblia diz: só o fato de haver demanda entre vós já é completa perda. Nós não somos contra uns aos outros, nós estamos no mesmo time, irmão. Nós estamos, fala assim para o seu irmão: irmão, você está no mesmo time do que eu. Amém? Você não é adversário do seu irmão, você está no mesmo time. Se o irmão não está dando o braço a torcer, dá você. Você não está perdendo, não te diminui, não faz de você menor, faz de você alguém mais maduro, que não esperou do outro, foi antes. Amém? Aleluia, irmão. Então seja essa pessoa generosa, doadora e canal de bênção na vida do outro. Amém? Aleluia. E quinto e último, isso aqui é forte. Isso aqui você vai ter que segurar na cadeira em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quem enche a casa de Deus se sujeita uns aos outros. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6, versículo 21. Isso aqui é forte, irmãos. Isso vai ter que segurar na cadeira porque está escrito. Quantos acharam? Dão glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 21. Travando o tempo. Lá está mais rápido. Perdão, irmão. 5:18, 5:21. Não estava errado na minha Bíblia, eu que falei o versículo errado. 5:21. Aleluia. Olha o que diz o texto. Começamos lendo Efésios 5, do 18 em diante. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmão, quem é cheio do Espírito, eles se sujeitam um ao outro. Você sabe, nós vivemos numa geração que ninguém quer que se meta na vida dele, ninguém tem nada a ver com a vida dele. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem é cheio do Espírito, ele se sujeita um ao outro. Tem pessoa que ela fica chateada que ninguém investe na vida dela, mas ninguém pode falar nada na vida dela. O líder não pode falar nada, o pastor não pode falar nada, a líder, a pastora não pode falar nada, mas não é uma verdade bíblica. Se você está lá faltando 2, 3 células, é sinal que você não está cheio do Espírito. Aí o seu líder pode sim, como alguém te chama, falar: irmão, isso vai te prejudicar. Vai me prejudicar, eu cuido da minha vida, eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe. Porque se soubesse, não ia ficar 3 semanas fora da presença de Deus. Ah, eu não preciso estar na igreja para ter a presença de Deus. Sim, não precisa. Mas Deus quer a sua presença também no corpo dele. E olha só, irmão, que forte. Porque às vezes as pessoas falam assim, ó, e eu falo que eu já fiz isso. Ô meu líder, tamo junto. Faz um teste para você ver. Contraria essa pessoa para você ver se está junto. Às vezes nós temos facilidade de falar que está junto, até que nos contrarie. Mas nós precisamos ser um povo cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito, ele ama o ensino, ele ama a repreensão, ele ama também a exortação. Olha só o que diz Provérbios capítulo 9, versículo 7. Provérbios 9, 7. O amém diminuiu, né, irmãos? Aleluia. Mas glória a Deus, vou continuar pregando do mesmo jeito. Se o líder quiser pular esse ponto lá na sua célula, com medo da tua cara fechada, eu não vou fazer nada.
Mas eu vou falar. Sabe por que eu vou falar, irmãos? Porque um dia, eu nunca me esqueço, eu tinha um discipulado e tinha um pastor, que ele era bem rígido assim, no sentido firme. E um dia ele falou: hoje vocês não vão ter discipulado, você vai investir no seu casamento. E eu tinha dificuldade de investir no meu casamento, e ainda preciso crescer muito mais nisso, mas lá era pior ainda o negócio. E ele falou: você vai investir no seu casamento, então hoje não tem discipulado, você vai sair com a sua esposa. Eu falei: e você vai sair com a sua? Dele: se eu vou sair com a minha, não te interessa, meu pastor vai falar comigo, mas se você quiser o meu conselho, vai ser bom para o seu casamento. E naquela hora eu fiquei indignado, falei: quem que esse cara pensa que é para falar assim comigo? Mas daí Deus falou comigo na hora: ele é alguém que te colocou no teu lugar. Você é muito arrogante, você acha que você sabe tudo, mas às vezes pessoas precisam falar na sua vida. Você sabe, irmão, isso é poderoso. A tua líder, você que é irmã, vai na tua casa uma vez, 2 vezes, 10 vezes, as 10 vezes está uma bagunça. Ela fala: irmã, você precisa cuidar mais da sua casa. Quem é ela para falar na minha vida? Ela é alguém que te ama, que uma hora teu marido vai surtar. Sempre a casa está uma bagunça, ele vai querer ficar fora de casa. O marido também, seu líder fica indo lá na casa, sempre tratando com grosseria os filhos, sempre tratando com grosseria a esposa. Ele vai falar: irmão, trata a sua esposa como Cristo trata a igreja, com amor. Quem é ele para falar na minha vida? É alguém que está sendo canal de Deus na sua vida. Isso é ser igreja, irmão. Não é só ir num clube e falar: eu preciso de uma bolacha, eu preciso disso, eu quero. Não, é você saber que nós precisamos de mudança. Às vezes tem pessoas que falam assim: pastor, pode falar na minha vida, eu quero aprender com o senhor. E eu fico só: Senhor, quando que vai ser a hora que o senhor vai nos dar essa oportunidade de testar? Irmão, não demora muito e Deus dá. Porque eu já fiz muito isso. Pastor Hermes, estou com o senhor, fulano, alguém ajuda a pegar ninguém. Eu estou com o senhor. E aí, quando ele me contrariava, eu não queria estar com ele. Só que olha só o que Provérbios 9, 7 diz. Do 7 ao 10, amém? Amém, irmãos? Aleluia. É o seguinte, teu líder vai falar: irmão, você quer fazer uma função na célula? Eu quero. Aí você pega bem o quebra-gelo que é no começo. Aí você chega meia hora atrasado. Aí ele não tem o direito de falar para você que você precisa ser mais excelente? Claro que ele tem. Uma responsabilidade que você assumiu, que você não cumpriu. E isso não tem a ver com querer mandar na vida, tem a ver com ser amoroso e falar: irmão, está faltando caráter. Por que você marcou outra coisa e você tinha esse compromisso? Não é errado, é saudável, irmãos, é de Deus. Olha o que Salomão falou, Provérbios 9, 7 ao 10. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, ou o carnal, ou o almático, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Sabe, irmão, você vai ser uma pessoa imparável, uma pessoa que vai avançar em todas as áreas da sua vida, quando você entender que existe uma corrida proposta para você, e nessa corrida você tem treinadores que vão falar para você correr da maneira certa, para você fazer o exercício certo. Quem aqui já fez treino, exercício, sabe? Não é de qualquer forma que você faz pó de chinelo, não é de qualquer forma que você faz abdominal. É que nem correr. Você vai começar a correr, nunca correu na vida, vai querer correr rápido no primeiro dia, no outro dia você não vai levantar. Você começa andando rápido, você dá uma corridinha. Tudo tem um começo, mas precisa ter pessoas que treinam. Seu líder é seu personal trainer espiritual. Você precisa entender esse princípio. Todos nós, eu não tive pai para me ensinar a ser marido, para ser pai, para ser um administrador financeiro. Então eu precisei de homens de Deus e preciso até hoje, que me ensine, que quando eu errar, me repreenda, para mim se tornar mais sábio. Porque quando nós entendemos que Deus coloca pais espirituais na nossa vida, para crescermos e avançarmos, as coisas vão. Tem pessoa que as pessoas têm medo de falar para ela, porque ela vai explodir. Ela fala: oh, ninguém fala nada para mim, não fala, porque de repente você não deu esse espaço. Estar junto, irmão, é estar junto. Não na primeira oportunidade que te contrariar, você falar que não quer. Já falei para os irmãos, teve uma vez que eu pedi para um membro de célula fazer o louvor da célula. Foi a primeira vez que eu dei a oportunidade para ele, e foi a primeira vez que ele aceitou. E bem na primeira vez ele me colocou 3 rap. Eu falei: não, irmão, pelo amor de Deus, rap não dá. Então eu não quero fazer mais nada.
E não faz, mas eu vou ir aí, vou te ajudar, vou te ensinar. Você veja, a primeira oportunidade eu tive que contrariar o irmão. É porque eu vou sair dessa igreja, né, César? Vou sair dessa igreja. Não! O irmão perseverou, como eu também um dia perseverei. Aí você vai lá colocar um louvor almático. Aí a pessoa vai falar, não, irmão, esse louvor não vai edificar. Então eu não faço mais nada, que agora quer mandar até no louvor que eu faço. É Deus que me fala, não você. Ah, complexo de Adão, só Deus fala com você. Não, tem hora que você quer colocar um louvor que é para tocar pessoas na alma. Mas Deus está te mandando colocar um louvor que toca no espírito, pela palavra. Se você ouve da nova aliança, você vai colocar louvor da velha aliança? Não. Então veja, vai ter momentos que nós vamos ter que aprender com pessoas. Isso é bom, isso é saudável, é de Deus. Ah, pastor, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Vou te provar na palavra de Deus aqui. Abre lá Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos 12, 5 diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Como que eu não tenho nada a ver com a sua vida se você é meu membro? Como que você não tem nada a ver com a minha vida se eu sou teu membro? Se você me vê no boteco enchendo a cara, você tem que me exortar. Porque eu sou pastor, mas eu sou seu membro. Nós somos sim uns dos outros. Então como que ninguém tem nada a ver na nossa vida? Tem sim, nós somos um corpo, nós somos uma família. E para encerrar, olha só o que diz Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos líderes, ou em algumas versões guias, é que guia fica meio estranho, né? Líder, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente a fim da sua vida, imitai eles. Mas vou ler numa outra versão que talvez seja melhor, que aqui tá, nessa versão que eu peguei, a mensagem ela está mais incompleta aqui. Só um pouquinho. Aleluia. Aleluia. Como é que estava incompleto? É versículo 17, perdão. Diz assim, ó: obedecei aos vossos líderes e sede submisso para com eles, pois eles cuidam da sua vida, como quem vai prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outro. Como que nós não temos a ver um com a vida do outro, sendo que nós vamos prestar conta uns dos outros? Só que só se sujeita um ao outro quem é cheio do Espírito. Quem é vazio do Espírito, ele fala: ninguém pode ser melhor do que eu, ninguém pode falar na minha vida. Só que, irmão, eu tenho dó de quem caminha sozinho. Ele nunca vai chegar no propósito que Deus estabeleceu para ele. Nem Jesus andou sozinho, nem Deus andou sozinho. Não seremos nós que vamos ter êxito para andar sozinho. Pode saber, irmão, sempre que uma pessoa falar para você, tamo junto, em algum momento esse relacionamento vai ser testado. Por mais que você tente ser bonzinho com todo mundo, em algum momento você vai errar. Em algum momento você não vai suprir a expectativa da pessoa, e vai haver demanda para testar se está junto mesmo. Enquanto fala assim, é igual filho. Rebeca está numa fase que falou não para ela, vai embora na casa da avó dela. Eu trouxe uma bolsa para ela de Goiânia. Qualquer coisinha ela coloca as coisas na bolsa, vou para minha avó. Essa é a fase que a Rebeca está vivendo. Contrariou ela, não deu o celular para ela, então eu vou para minha avó. Então vai, abençoado. Não fez tal coisa, então eu vou para minha avó. Que agora as crianças estão nessa fase, né? Ao invés de dar uma varadinha, o pai dá o celular. E se não der, abre um berreiro e quero ver se não vai me dar. Só que não, desde pequeno a gente tem que ensinar que às vezes eles vão ser contrariados. Contrariado no mundo, contrariado por pessoas. E quando nós não ficamos olhando para pessoas, mas para um propósito, irmãos, nós somos como um boi selvagem. Pode se colocar de pé. Salmos 92, 10 diz assim: porém tu exaltas o meu poder, como do boi selvagem, derrama sobre mim óleo fresco. Irmão, veja vídeos de um boi selvagem correndo para você ver. Irmão, nem bala de rifle e fuzil para o boi na hora. Porque o bicho corre para frente, ele olha para frente e ele vai. Nada, nem bala para ele. Demora, tem que dar algumas para derrubar, mas ainda assim ele corre longe. Assim é você. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, nem crítica, nem contrariações, nem condenações, nem acusações, nem pessoas te afrontando, pessoas te caluniando, vão te parar. Acredita em mim, irmão. Deus era perfeito, quantos concordam? Mas Satanás viu imperfeição em Deus, se magoou com Deus. Então não queira ser o bonzinho, porque quem é bonzinho, ele faz na carne.
Jesus não era bonzinho, Jesus era bom. Jesus era perfeito em tudo. Quantos creem que Jesus era perfeito? Mas ele teve um traidor. Sendo bom, ele teve um traidor. Talvez o Judas foi andar com Jesus porque ele pensou, só vou pregar. Mas em algum momento que estava tendo conferência, ele estava lá na salinha, contando a oferta. Ele falou, meu Deus, agora Jesus só coloca eu aqui contar a oferta. Fui chamado para ser um pregador. Como que não me dá oportunidade? Só Pedro, só João, só Tiago, só Tomé, até Tomé ele dá oportunidade. Agora para mim, só tesouraria, só contar a oferta. Jesus foi perfeito, mas mesmo assim Judas conseguiu trair ele. Porque o errado não era Jesus, o errado era o coração de Judas. Eu quero encerrar esse culto falando para você, irmão. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Mas tanto quando errarem com você, ou quando te contrariarem, Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Eu gero expectativa nos irmãos. Quando os irmãos faltam o culto só para ficar em casa descansando, uma vez que eu também poderia, eu fico triste. Mas eu não deixo de ser seu pastor, eu não deixo de pregar o evangelho. Se você me chamar para ir tomar café na sua casa, eu vou. Se me chamar para te visitar, eu vou. Sabe por quê? Porque eu guardo o meu coração. Os irmãos não acertam sempre comigo, eu não vou acertar sempre com os irmãos. Seu líder não vai acertar sempre com você. Mas guarda o seu coração. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, ele se sujeita. Ele sabe que talvez está falando da forma que ele não gostou, mas é para o bem dele, é para o melhor dele. O pai ensina o filho que ama. Essa igreja ela vai ser forte nessa cidade se ela for uma igreja de filhos. Filho, você pode brigar, você pode chamar atenção, mas ele não vai embora de casa, porque ele sabe que passar uma semana na casa da avó é uma coisa, mas morar com a avó não é a mesma coisa. Mordomia que o filho tem em casa, ele não tem em casa de outro. Vocês são filhos, vocês precisam entender algo. Quem é cheio do Espírito, ele se sujeita. Você pode falar da forma melhor possível, se tiver vazio do Espírito, não vai gostar, porque Satanás não gostou do jeito que Deus tratou ele. Jesus tratou Judas, mas Judas não gostou. Diferente de Pedro, que Jesus foi firme muitas vezes com ele, mas mesmo assim, ele falou, para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nessa noite, irmão, você possa decidir, permitir o Espírito Santo te encher da presença dele. Quando o seu líder fala alguma coisa para você, ele fala para o seu bem. Quer ver você crescendo, ele quer ver você avançando. Se hoje eu estou casado há 18 anos, é pela graça de Deus, mas é porque Deus colocou homens e mulheres de Deus na minha vida e na vida da minha esposa, para nos ensinar a cada dia, ser um marido melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, e tem colocado e vai colocar muito mais. Você sabe, irmão, eu fico triste, porque quando você fala algumas verdades para alguns irmãos, eles ficam chateados, ele fala que está ofendendo, que está apelando, mas eu fico mais alegre ainda, porque tem irmãos que acreditam, praticam e vivem o melhor de Deus. A Bíblia diz, crê em Deus, estará seguro, crê nos seus profetas, vai prosperar. Tudo nessa terra, serviço, bens materiais que nós adquirimos aqui, vai passar. A traça, a ferrugem vai destruir, mas aquilo que nós fizermos para Deus e em Deus, vai permanecer eternidade afora. Por isso nessa noite eu quero te convidar, a partir de hoje, encha a casa de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai encher a sua casa também. Feche seus olhos, nós vamos cantar um cântico que nós vamos louvar o Senhor, em nome de Jesus.